Vejamos então, irmãos, o que esse assunto nos traz. Primeiro, título de introdução, precisamos compreender que o movimento de batalha espiritual enfatiza, estamos falando desse movimento religioso, evangélico, que surgiu, não faz muito tempo, mas que surgiu com um postulado e com uma prática, né, que visava equipar os crentes para esse conflito espiritual que existe e que está nas Escrituras. Então, o movimento de batalha espiritual enfatiza o conflito dos cristãos contra o diabo, contra as forças espirituais do mal, contra os demônios, sem levar em consideração, infelizmente, outras doutrinas igualmente importantes. Doutrinas bíblicas, cristãs importantes, precisam ser lembradas e colocadas ao lado desta realidade. Sem essas doutrinas balizadoras, nós incorreremos invariavelmente em prejuízo, em tropeço, numa conclusão equivocada e errada. Novamente, de cara, somos lembrados de que não podemos permanecer na carreira cristã longe das Escrituras. O nosso distanciamento das Escrituras revela as consequentes atitudes de tropeço e de erro que cometemos no dia a dia cristão. Portanto, quanto mais distantes da palavra de Deus, mais vulneráveis ao erro nós seremos. Longe das Escrituras, haverá alguma conduta religiosa de nossa parte. O problema é que ela não terá uma base sólida. A Bíblia precisa nos orientar em toda a nossa prática religiosa. Do contrário, erros, heresias, perversões do coração humano chegarão até nós. E a ignorância escriturística gerará uma conduta errada. E uma conduta errada na vida cristã, por mais que haja boa vontade no nosso coração e sinceridade, nunca glorificará a Deus. Nunca exaltará o nome de Jesus. Precisamos tomar cuidado. Estamos num ambiente diverso, extremamente poluído, infelizmente, em termos doutrinários. Que práticas aparecem como distorções nesse movimento? Cultos, alguns exemplos, cultos de expulsão de demônios. Então, o movimento de batalha espiritual tem legado para o universo evangélico mundial e brasileiro cultos de expulsões de demônios, cultos específicos para isso, tá certo? Não é que não haja expulsão de demônio até. Isso é possível acontecer. Todavia, cultos específicos para isso, pense biblicamente, veja se há fundamentação. Outra prática, unção de objetos, unção com óleo, batismos de coisas, carros, casas, empresas. Pense nisso. Isso está no nosso meio. Não vem de um universo religioso à parte de Deus, à parte das Escrituras, místico, pagão. Vem de dentro do universo evangélico. Isso é prática que a gente enxerga sem muito esforço. Basta olhar um pouquinho do lado, dentro desse ambiente evangélico brasileiro. Outra prática, quebra de maldição hereditária. Você é o que você herdou espiritualmente dos seus antepassados. Então, porque o seu avô foi um homem devasso e imoral, você herdou dele essa herança espiritual maligna. E o demônio que estava agindo nele lá, dizem os adeptos dessa visão
desse movimento de batalha espiritual, que você então desenvolve essa mesma imoralidade no seu viver, no seu comportamento atual, por causa dessa influência maligna que vem lá de trás. E é preciso, portanto, pôr um fim nisso. Como é que se põe um fim nisso? Quebrando essa herança, esse entrelaçamento, esse enraizamento que você tem com essa entidade maligna. Quebra de maldição. Romper o elo, romper com a cadeia. E aí eles desenvolveram, então, técnicas. E a oração, infelizmente, é uma dessas armas que eles usam para isso acontecer. Uma outra prática, há outras muitas, né? E a gente pode ver isso acontecendo em seminários. Eu já tive conhecimento de seminários específicos para a quebra de maldição e para unção de partes do corpo do homem e da mulher, para um casamento mais feliz. Vocês estão entendendo? Isso é absurdo. E eu digo sem temor de errar, isso é diabólico. Em nome de Jesus, em nome de igreja, em nome do Evangelho, em nome de ser pastor, em nome de ser líder espiritual, em nome de ser homem de Deus, agir de uma maneira maligna, imoral, depravada. Absurdos acontecem nesse ambiente. Algumas práticas começam de maneira bem suave e vão se intensificando à medida que as pessoas se tornam mais tranquilas em usar desses recursos. E como eu disse, a oração é a área mais afetada pelo movimento. A área mais afetada é a oração. Porque tudo é feito debaixo de oração. Tudo. Porque a oração, ela dá a roupagem espiritual necessária para a conduta religiosa. A oração atribui um poder que não vem necessariamente do coração humano. A oração é a vitrine que demonstra que Deus está presente. Não o homem, quanto mais as forças inimigas contra as quais eles lutam. Portanto, a oração é um selo, uma espécie de selo que autentica a presença de Deus e o seu agir, mais do que o seu agir, a sua permissividade em tudo que os líderes fazem em nome desse movimento. A oração é uma área extremamente afetada. E como estamos estudando sobre a oração, é preciso que a gente tome consciência dessa realidade na qual nós estamos inseridos de alguma forma. Quais os conceitos que são deturpados na prática da oração? Eles criaram uma nomenclatura para a oração. Então, se nós estamos em luta contra as forças espirituais do mal, nós precisamos desenvolver um tipo de oração chamado de oração de guerra, oração bélica, de confronto. Então eu tenho, e aí a entonação também muda da fala, né? O conteúdo da oração também é alterado, porque eu não uso palavras comuns que nós ouvimos nas nossas orações, palavras específicas de eu mando, eu ordeno, eu decreto, eu amarro, eu ponho por terra, eu me levanto diante de você, e assim vai, numa atitude bélica, de confronto. Então, a oração de guerra surgiu, a oração de quebra de maldições, né, como eu já falei, orações amarrando o diabo, eu te amarro, e coisas absurdas acontecendo,
a ponto de você não entrar na igreja e ter de cara um encontro com Deus. A primeira oração de alguns cultos, dentro de algumas igrejas, é ao diabo, para amarrar a sua pessoa. Então, a primeira oração é dirigida a ele: diabo, eu te ordeno, agora você não age aqui. Que é isso? Mas isso acontece. Isso acontece, infelizmente, já há um bom tempo no meio evangélico. Uma vez eu estava no interior de São Paulo e havia uma grande igreja na cidade onde eu pastoreava. Neopentecostal, de ramo histórico, mas que se tornou neopentecostal. Houve um seminário lá de alguns dias, com pregadores de fora, tal, do meio neopentecostal, renomados. E aconteceu assim: o pastor que foi falar, ele começou o culto assim: eu estou vendo que existem anjos ali na porta. Tem 2 anjos ali na porta. Mas eu estou vendo também, e Deus está me revelando, que há 2 potestades aqui embaixo. E agora, eu quero que vocês me ajudem a amarrar essas potestades. E começou uma oração dirigida a essas potestades. Potestade na Bíblia, como Paulo citou aí, principados e potestades, expressões que falam de autoridade espiritual, poderes espirituais. Então ele estava se reportando a poderes demoníacos. Então ele disse: agora eu trouxe essas 2 entidades para cá, e elas estão aqui, e as correntes delas a corrente está aqui na minha mão, e eu as coloquei aqui, e eu piso agora em cima delas, e elas estão presas, e enquanto nós estivermos aqui, enquanto eu estiver aqui falando, não haverá intromissão, os anjos nos guardarão aqui. Onde está Deus nisso? Será que Deus estaria num ambiente assim? Será? Será que Deus permite uma coisa dessa? Será que isso vem do céu? O que é isso? Isso é loucura. Isso é malignidade, um coração pervertido, perverso. Isso é heresia, no mínimo, deturpação da verdade escriturística. Isso é abandono da Bíblia. Isso é egolatria, é vaidade própria aparecendo e querendo controlar a massa humana, que vai ser pervertida também na sua caminhada cristã. Que é isso? Mas a igreja era grande e apinhada de gente. E enquanto o pregador falava assim, aleluias, glórias eram dadas. Irmãos, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Orações também decretando realidades. Eu ordeno que isso aconteça, é assim que vai acontecer. A cidade agora é de Jesus. Já ouviram isso? A cidade tal, decretamos que Recife é de Jesus Cristo. Muito bem, não era, agora é. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24. Eu preciso de Bíblia, eu não preciso desse tipo de expressão que não vale nada, porque eles decretam que Recife é do Senhor Jesus e Recife continua sendo um antro de perversão humana.
A maior cidade do Nordeste em uniões homoafetivas, sabe qual é? Recife. Então, queridos, não basta decretar, falar, orar decretando realidades. Mas parece que o nosso coração gosta disso, não é? Parece que a gente tem portas escancaradas e gostamos disso. O crente por aí está afeito a esse tipo de prática, gosta demais.